Zacarias 4:10 diz para que eu e você, nós não venhamos desperdiçar os pequenos inícios. Sabe, essa é uma chave extraordinária para que você, nos próximos dias, comece a ser fiel aos processos que você está passando rumo a coisas grandes que você irá viver. Olha que interessante, Davi, o grande homem, o grande rei Davi, aquele cujo a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei você, mas eu acho que é o melhor adjetivo que um ser humano pode ter. Um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem que andava aqui na terra de acordo com aquilo que Deus tinha no seu coração. Esse homem não foi sempre rei. Esse homem, ele não nasceu em um berço que dava perspectivas para que ele fosse o próximo rei, mas esse homem tinha uma palavra da parte de Deus e foi fiel aos processos que se apresentaram ao longo da sua vida. Olha que interessante, a Bíblia fala que o profeta Samuel é chamado por Deus e é dado um direcionamento para que ele fosse até a casa de Jessé, porque da casa de Jessé sairia o próximo rei, aquele que iria suceder Saul, que era o rei da época. Agora a Bíblia fala que quando Samuel chega na casa de Jessé, a família inteira estava reunida, e quando ele bate os olhos do irmão mais velho de Davi, em seu coração ele fala: é esse. Por quê? Porque era um homem forte, era um soldado de guerra. Segundo os olhos de Samuel, era o melhor para ser o sucessor de Saul. Naquele exato momento que Samuel bate os olhos naquele homem, Deus confirma no coração que não era aquele. E ainda diz que Deus não olha como o homem vê, Deus olha o coração. O interessante é que então Samuel vai de irmão em irmão, de pessoa por pessoa, até que não tinha mais ninguém na casa. E quando não tinha mais ninguém na casa, ele vira para Jessé, o pai de Davi, e fala assim: ei, não tem mais ninguém? Acabou os filhos? Samuel estava lá por causa de uma palavra de Deus. Agora Deus havia mudado a sua palavra? Deus havia mudado aquilo que ele queria através de Samuel? Não, porque Davi não havia sido chamado para o encontro. Sabe, meus queridos, você receber um homem de Deus na sua casa até hoje é um motivo de honra, é motivo de você arrumar a sua casa, é motivo de você estar alegre. Você receber um pastor, você receber um profeta, você receber um líder, um discipulador na sua casa, é motivo de muita alegria. Agora imagine na época que Deus só falava com profetas, só falava com sacerdotes, que o livre acesso, não existia o livre acesso a Deus. Era motivo de muita honra receber um homem de Deus na sua casa. E por tanta honra que era, nada mais justo do que combinar com toda a família, para que a família deixasse tudo que estava fazendo, para que naquele momento honrasse o homem de Deus. Acontece que Davi não foi convidado. Davi não foi convidado para aquele momento de celebração. Davi não foi convidado para aquela oportunidade. Mas deixa eu te falar algo. Aqueles que têm promessa de Deus sobre as suas vidas não precisam ser convidados, precisam estar alinhados com o plano de Deus. Davi estava lá trabalhando, Davi estava lá sendo pastor de ovelhas, até que ele é chamado, e na minha cabeça eu imagino Davi chegando na casa, entrando na casa todo sujo, todo suado, e quando ele entra na casa, a Bíblia fala que no seu coração Deus fala para Samuel: é esse. Meus queridos, a partir daquele momento, o Espírito Santo empoderou Davi, e a partir daquele momento, o destino dele foi transformado. Mas no outro dia, ele precisou continuar cumprindo aquilo que o seu pai queria que ele fizesse. Ele continuou sendo pastor de ovelhas, ele continuou tendo que levar marmita para os seus irmãos na guerra, até que um dia ele começa a ser empoderado ainda mais do seu destino, que era ser rei. Porque quando ele chega na guerra, dar marmita para os seus irmãos, um grande homem chamado Golias, um filisteu, está confrontando o povo de Deus, o povo israelita, que era o povo de Davi. E quando ele chega e vê essa situação, o exército todo acuado, o exército todo com medo, ele, empoderado pelo seu destino, ele fala assim: ei, quem é esse incircunciso que ousa ir contra o meu povo? Sabe, uma decisão, uma atitude que um rei precisava tomar, Davi estava tomando. Aí você deve se questionar: mas Davi não era rei? Não, ele não era rei ainda, ele não estava no lugar do rei, ele não estava no trono, ele não estava no palácio, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele estava num processo para o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Sabe, meu querido e minha querida, eu estou aqui para te dizer: seja fiel àquilo que Deus tem para você. Seja fiel aos pequenos processos que você olha com seus olhos e acha assim: ah, não tem nada a ver, isso aqui eu estou perdendo tempo, eu quero viver algo grande.
por nós se preocuparmos com grandes coisas, nós esquecemos as pequenas, e são as pequenas que irão nos levar a grandes coisas. Sabe, a muralha da China, ela tem quase 22 mil quilômetros, é o único monumento feito por mãos humanas. Quando você está lá no espaço, eu nunca fui lá, mas eu vendo reportagens, dizem que você consegue, em algum momento, enxergar aquelas muralhas. É algo muito grande, algo astronômico, mas sabe qual é uma característica daquelas muralhas? É que ela começou com um tijolo apenas. Só que um tijolo que deu lugar a mais um, que deu a mais um, que deu a mais um, e que constituiu e que formou quase 22 mil quilômetros de extensão. Eu tô aqui para te dizer que você está prestes a viver grandes coisas da parte de Deus e você ter uma vida transformada, transicionada para parar de sobreviver. Mas você precisará respeitar os processos e os pequenos passos, porque eles farão com que você chegue em grandes lugares.